Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Direito Direto dessa semana. No programa de hoje iremos apresentar um caso polêmico e emocionante, que acontece no ano de 4299. E para nos trazer mais detalhes iremos chamar nossa repórter. É com você, Ingrid. O Direito Direto de hoje vai contar o caso dos exploradores de caverna. 5 membros de uma sociedade espeleológica entraram em uma caverna e acabaram soterrados. As vítimas conseguem entrar em contato com as equipes de resgate que estão do lado de fora através de um rádio. Depois de 20 dias, são informados de que o resgate irá demorar e que eles podem morrer de fome. Quem tem mais informações é o repórter Filogônio Alves. 5 membros da Sociedade Espeleológica, organização amadorística de exploração de cavernas, penetraram no interior de uma caverna de rocha calcária. Quando estavam bem distantes da entrada da caverna, ocorreu um desmoronamento. Alguns exploradores que estavam no local no momento do desmoronamento filmaram tudo. As imagens são realmente impressionantes. Veja como a força da natureza derruba tudo que há pela frente, deixando um rastro de destruição. O desmoronamento tem início alguns minutos após a entrada dos exploradores na caverna. A entrada da caverna é totalmente tomada por terra e rochas gigantescas. Segundo o relato dos próprios sobreviventes, ninguém ficou ferido com a queda, já que estava a algumas centenas de metros longe da entrada. Tudo que tinham agora eram os alimentos que levaram, e um radiocomunicador, que mantinha um sinal muito fraco. Não voltando dentro do prazo normal, os familiares dos exploradores avisaram a sociedade espeleológica, que encaminhou uma equipe de socorro ao local. A dificuldade para a chegada das máquinas de resgate foi um grande empecilho no trabalho. Levaram 4 dias apenas para chegarem ao local com o equipamento completo. 10 homens morreram durante o trabalho de resgate, devido a novos desmoronamentos que viriam ocorrer dali em diante. Este mapa nos ajuda a compreender a complexidade do resgate e a posição exata dos exploradores dentro da caverna. Acompanhe o mapa. Eles caminharam mais de 20 quilômetros dentro da caverna. E na tentativa de achar alimento conseguiram encontrar água. Mas a cada passo que davam adiante, mais aumentava a complexidade do resgate. E o que o destino estava lhes preparando era ainda muito mais trágico. Pois não tinham alimento suficiente para muitos dias, e nada encontraram por ali para se alimentar. Enquanto isso, a equipe de resgate chega ao ponto em que se encontram os exploradores, utilizando as ondas do rádio de comunicação para conseguir sua localização via GPS. Depois de 20 dias, conseguiram comunicar-se com os exploradores através de um rádio. Neste rádio eles perguntaram quanto tempo demoraria para eles saírem. A resposta foi mais 10 dias. Depois perguntaram para um médico se eles sobreviveriam por mais 10 dias sem comer, e ele respondeu que provavelmente não. Eles continuaram então a explorar a caverna atrás de alimento e de condições que lhes permitissem sobreviver ali por mais algum tempo. Mas não encontrariam, e logo teriam que encontrar alguma outra forma de sobreviver, mesmo que isso custasse a vida de algum deles. O médico com relutância respondeu de forma afirmativa a questão. O Etmo perguntou se seria aconselhável para eles tirarem a sorte para determinar qual deles seria usado para tal fim. Nenhum dos médicos presentes disponibilizou-se para responder a pergunta de Etmo. Então perguntou se havia entre os presentes um juiz ou outro oficial do governo que pudesse responder tal questão. Após isso, nenhuma mensagem foi recebida de dentro da caverna e notaram que a bateria do comunicador havia esgotado. Os exploradores foram resgatados no 32º dia e na liberação descobriu-se que no 23º dia, após entrarem na caverna, Roger Etmo foi morto pelos seus companheiros e servido de alimento. Os exploradores decidiram sacrificar um dos 5, para que fosse garantida a sobrevivência dos outros. Wentworth propõe um jogo de dados para a escolha daquele que seria sacrificado.
Porém, antes do início do jogo, desiste de participar e sugere que esperem mais uma semana. Seus companheiros o acusam de traição e procedem ao lançamento dos dados. E por ironia do destino, é o próprio Whitmore que perde e é morto, e sua carne é servida de alimento para os que ali ficaram. O trabalho de resgate foi extremamente difícil. Novos deslizamentos de terra ocorreram. 10 operários morreram soterrados. Os fundos da Sociedade Espeleológica foram exauridos. Foi necessária uma subvenção do Poder Legislativo e uma campanha de arrecadação financeira para a complementação dos fundos. A liberação da caverna só foi possível no 30º dia, contado a partir do início dos trabalhos de resgate. Depois de saírem da caverna, os exploradores foram para os tribunais a fim de serem julgados. Primeiramente foram acusados e depois foram julgados por 4 juízes: Foster, Tatim, Randy e Ken. Luiz Lima vai nos dar mais detalhes sobre o desfecho emocionante desta história. Após 33 dias presos na caverna, os sobreviventes foram resgatados e levados para o hospital, onde receberam os devidos tratamentos por desnutrição e choque. Após receberem os tratamentos, eles foram indiciados pelo júri, onde, em concordância, o juiz decidiu que o crime fosse imputado a eles e eles fossem condenados a serem enforcados. Foster propôs que os acusados não poderiam ser condenados, pois as leis legais não se encaixavam neste caso. Diz que como as leis legais são para a sociedade, os 4 réis não estavam numa sociedade, então as leis legais perdem valor e entram as leis naturais. Aqueles homens só fizeram aquilo para garantir a própria sobrevivência. Tating combate fortemente o argumento de Foster, pois não se tem conhecimento destas leis naturais, e quando é que estas leis naturais começaram a valer? Antes ou depois de matarem o Whitmore? No final ele se encontra numa controvérsia emocional. Por um lado ele os acusa por seus atos terríveis, por outro ele tem simpatia por eles. Quem fala que se ele pudesse ele libertaria todos, pois eles já sofreram demais. Mas ele necessita aplicar a lei. Randy primeiramente levanta as valides do acordo feito na caverna onde todos aceitaram, depois ele levanta a opinião pública. Ele mostra uma pesquisa feita com a população onde 90% das pessoas acreditam que os réus devem ser absolvidos. Então ele fica do lado da opinião pública. A Suprema Corte, estando igualmente dividida, mantém o primeiro resultado do tribunal, dando sentença de morte aos acusados. Family life was very lacking. I don't remember much of it because I think I spent a lot of time blocking a lot of it out. Been technically on my own since I was like 10. When I was 13, I got emancipated because it was more lucrative for my father. Yeah, so I had to find work. So I had somebody that was like a father figure to me, but he was also a bookie, and I ran numbers for him. People wouldn't always. And so we worshipped, I don't know how many idols and how many so-called gods. And like in India, you have over 300 million gods. So whatever you want to worship, you can worship. But the whole focus was performance. The whole focus was do well in life, be nice to people. Then I got into one of the top schools in India for MBA, Business Studies. But after I reached there, I realized I wasn't doing that well. And my grades were not, the top. So I started getting depressed. I started feeling, why is this happening? Why am I not doing well? And I started sensing that there must be something between me and God that has gone wrong. Otherwise, God wouldn't let me go through all this. Over the fire, I could hear my boys in the other room screaming.
and they were screaming. They were screaming for their daddy. They wanted their daddy. And they were afraid. In a matter of seconds, I was out of bed running into the hallway with my wife behind me. And so I yelled for Debbie to get Russell, and I can barely see her. And the next thing I knew, I was outside of the trailer in the back porch area, and a wall of flames was coming out of the door, and my wife wasn't behind me with my baby.